Pessoal, sejam bem-vindos à edição de agosto do relatório de gestão do GGRC11, aqui da nossa gestora Zagos Capital. Vamos começar aqui então falando um pouquinho do relatório. Hoje, novamente eu e o Diego. É um mês movimentado, né, de agosto, Diego, bastante coisa para a gente comentar aqui. Bom, quem quiser acompanhar, a gente está com várias matérias aí na mídia, vídeos, podcasts, enfim. Tivemos um mês aí bastante movimentado, né? As notícias também, a gente vai falar um pouquinho mais de tudo que aconteceu no mês, mas tivemos aí anúncio da emissão, fatos relevantes, comunicados, os relatórios, né, Diego, que você comentou na edição anterior, foram divulgados 3 relatórios de acompanhamento de imóvel e mais um CEPALGO que foi feito agora, né? Isso, exatamente. Você vai falar um pouquinho depois dele, desculpa. Exatamente, imagina. E logo mais a gente está divulgando também do relatório de Todimo ali, que não tá, que foi uma das visitas aqui no mês de agosto, tá, pessoal? Exato. Vamos lá, pessoal. Comentários iniciais. Distribuímos então novamente 95 centavos agora em agosto. O yield chegando próximo aí de 10%, né? Acho que assim, desde que a gente teve o anúncio da emissão, normal a cota do fundo sofreu um pouquinho, né? Você tem aquele pessoal que compra na oferta, vende um pouquinho de cota. Então a cota nossa que fechou julho por volta de R$121, agora em agosto encerrou em R$117,90, né? Acho que o investidor tem que acompanhar isso, porque começa a ter um desconto importante. Aí, claro que tem uma emissão em andamento, mas a gente está com quase 10% de yield aí, né? 9,67. Assim, agosto, a gente teve um mês que foi um pouco turbulento nos mercados, né? Tivemos aí notícias no cenário externo com China e as dúvidas acerca da continuidade dessa política monetária, desse aperto monetário mundial, né? Se traduziram aí em volatilidade. Então, os títulos aí dos treasuries, que são os títulos da dívida americana, atingiram aí os níveis mais altos em 15 anos, né? O cenário local no Brasil teve um pouco dessa contaminação do cenário externo, mas também tivemos um aumento aqui na percepção do risco fiscal. Então, o mercado, de fato, não acreditando que o governo vai entregar o resultado proposto aí de zerar o déficit, né? Primário do próximo ano. Com isso, os juros, né? A curva de juros abriu, né? A gente teve aí as NTNBs voltando para os patamares de junho, então, enfim, a gente estava vendo um fechamento das curvas e abriu um pouquinho, mas apesar de tudo isso, Diego, acho que o que é importante é que o IFIX, né? O Ibovespa, que é o 5%, e o IFIX mostrou resiliência, o índice de fundos imobiliários, e fechou novamente o 5º mês de alta, uma alta modesta, né? Mas comparado com a queda do Ibovespa, acho que foi importante. Isso mostra que, assim, o mercado imobiliário e os fundos imobiliários são muito sensíveis à taxa de juros, né, Diego, que a gente tem visto. Então, tivemos aí em agosto o início, né, do ciclo aí de corte de juros no Brasil, e a gente vê que mesmo com um mês turbulento, um mês de correção aí nos mercados, o IFIX ainda se manteve e entregou o seu 5º mês consecutivo de alta. Vamos falar do GGR então? Bora lá. 15 de agosto, anunciamos aí a 6ª emissão de cotas do fundo, né? Uma emissão com valor unitário de R$114, mais R$1,50 de custos de distribuição. Então, atingindo o preço por cota de R$115,50, com montante inicial da oferta de 197 milhões e 500 aproximadamente, né? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco dos prazos, do pipeline, que um deles foi um comunicado que a gente soltou também, né? E rapidinho aqui a última notícia, a gente também teve a parcela, a 7ª e a penúltima parcela de GFER, tá? Santa Cruz, Diego, vamos comentar essa notícia que é importante, né? A gente soltou um comunicado falando que após cumprir algumas condições do memorando, a gente efetuou o pagamento de 6 milhões e 500, né, pelo terreno adicional. Conta um pouquinho, Diego, o que é esse terreno, como é que está o imóvel de Santa Cruz hoje, porque acho que o pessoal, enfim, tem acompanhado, mas é muita notícia, às vezes causa confusão, né? O que é esse terreno que a gente fez, que vai fazer expansão,
né? Qual o tamanho dele? Pô, a gente está pagando um preço de um pouquinho mais de R$100 o metro quadrado. Exatamente. Parece ser atrativo, né? Vamos falar um pouquinho disso daí, então. Não, exatamente. Pessoal, assim, essa foi uma compra bastante oportunística, né? Porque a gente trabalhou bastante para conseguir trazer isso aqui para o GGRC11, né? Só para vocês terem uma ideia, é um terreno de 60 mil metros quadrados, onde ele vai comportar fase 2 e fase 3 da a expansão ali da Santa Cruz, né? A fase 1, ela já faz parte do imóvel hoje já ocupado ali pela Santa Cruz, né? Ou seja, tem um terreno ali nos fundos. Tá a tabelinha aqui, ó, faz de entender. Isso, perfeito. Tem um terreno já dedicado nos fundos do imóvel, né? Onde a gente pretende aí crescer entre esses 4 e 6 mil metros quadrados aí na primeira fase. Então esse terreno onde a gente adquiriu, ele vai comportar fase 2, fase 3. Ele é vizinho, né? Ele é vizinho, ele já é colado ali, é vizinho realmente de muro, né? Pedro, é quase um campo de futebol, assim, né? A gente tem ali um trabalho de terraplanagem para elevar o nível do platô, né? O nível ali desse terreno para que ele fique no mesmo nível do galpão, né? A gente tem uma operação única ali após aí as fases, né? Da Santa Cruz. E assim, por que foi uma compra importante, pessoal? A gente, analisando ali todo o entorno, né, a gente até contratou um laudo de avaliação para entender melhor ali, de forma comparativa, o que estava acontecendo ali no entorno. E a gente chegou ali, os laudistas, né, chegaram em pouco mais de R$300 o metro quadrado. Pô, como o Pedro falou, a gente está pagando um pouco mais de 100, né? Terrenos similares a R$300, né? A 300, e assim, e a gente, ó, por estar acompanhando, viu esse crescimento ali na região, né? Pô, você vê o desenvolvimento do aeroporto, você vê um desenvolvimento do porto ali na região, Porto Seco, né? Que já está em operação, então se justifica ali realmente um crescimento acentuado ali dessa região. Então, de fato, foi uma compra bastante oportunística, tá? Quer dizer, a gente falou bastante sobre reavaliação do portfólio, né? Esse último laudo que foi divulgado, e para vocês entenderem, né, o fluxo que é feito leva muito em conta o prazo, o valor de locação, né? Exatamente. E o ativo que está nesse terreno. Nesse caso aqui, a gente está aumentando o prazo, então Santa Cruz a gente vai renovar antecipadamente o contrato por mais 12 anos, né? Vamos aumentar o preço, então o preço hoje que é de R$18,58 vai ficar na média R$22,50, claro. Se você fizer a conta por fase 1, fase 2, vai dar 23, 24, né? Tem um valor um pouquinho maior ali para chegar nesse valor médio de 22,50. Consolidado, né? Quando você pega a fase atual, fase 1, fase 2 e fase 3. Quer dizer, estamos aumentando o valor de locação, renovando o contrato, tendo um terreno vizinho a um preço atrativo. Quer dizer, muito provavelmente numa reavaliação desse ativo, a gente vai ter um ganho importante para o fundo em Santa Cruz. Só para vocês terem ideia, né, quando a gente comenta que os preços do nosso portfólio têm muito ainda para ganhar, a gente acaba sendo penalizado quando você realmente faz uma avaliação por fluxo de caixa descontado. O imóvel vizinho, Hering, está hoje pagando nem R$15, né, Diego? 14 e pouquinho, Pedro. Vizinho, né? A gente tem Santa Cruz e Hering. Quer dizer, Santa Cruz agora passa R$22,50, sendo que Hering vizinho está próximo de 15. São aluguéis que estão defasados, aí, muito por conta do tempo, dos índices de reajuste. Então, assim, não parece que o imóvel que está ali tem um valor muito ligado ao preço de locação, né? O valor dele hoje de reposição, que a gente tem falado muito disso, né? É reposição ou é fluxo de caixa, eles de fato divergem muito, né? E a gente comentou que a avaliação do portfólio nosso por reposição está em 1.300 hoje. Exatamente. Né? E são ativos de altíssima qualidade, né, Pedro? Se a gente for olhar, Santa Cruz, Hering, são ativos modernos, automatizados, com tudo que tem ali um ativo AAA, né, como capacidade de carga do piso, pé direito livre, instalações de incêndio, enfim, talvez até está numa prateleira acima em função de toda a automação utilizada nesses imóveis, né? De sorte. É bem moderno mesmo, tá, pessoal? Quer dizer... E assim, acaba sendo refletido de fato aí no próximo relatório, né? Seja por conta desse acréscimo no aluguel, né? Que acaba mexendo diretamente nesse fluxo de caixa, como na reposição também do ativo, porque, Pedro, a gente está fazendo todo esse desenvolvimento dentro de casa,
né? Ou seja, pô, a gente está fazendo todo o acompanhamento, contratação de construtora dentro de casa, ou seja, pô, a gente captura todo esse ganho aqui para dentro e para o cotista do GGS11, né? Legal, então assim que finalizar a auditoria, que deve ser agora em setembro, começo de outubro, a gente vai divulgar os laudos e lá, se você comparar, vai ter método fluxo de caixa, que chega no valor hoje patrimonial de 925 aproximadamente, e reposição 1 bi 300, né? Então, assim, só para vocês terem uma ideia uma das variáveis aí que influencia, né? Preço, prazo de locação, que com certeza em Santa Cruz a gente vai ter um ganho relevante aí no próximo laudo. Exatamente. Bom, e até falando um pouquinho mais aqui sobre as ampliações, pessoal, aqui da Santa Cruz, talvez tenha sido até matéria de dúvida aqui de vocês, cotistas. Enfim, a fase 1, pessoal, a gente está considerando aqui esses 9 meses estimados, né, de realização dessa primeira fase, já considerando o prazo até mesmo de aprovação, né, de agora, 9 meses a partir desse momento. Mesma coisa a fase 2, 18 meses a partir desse momento. Não é entregar uma para começar a outra. Sim. Então, assim, qual foi a ideia de fasear esse projeto? A empresa, a Santa Cruz, né, ela precisa e deseja entrar o quanto antes, né, Pedro? Acho que assim, a operação ali é uma operação que está fluindo bastante, mas o imóvel está bem abarrotado mesmo, a gente precisa aí... Estão com urgência, né? Então, por isso que vai ser faseado e também para que o desembolso e o recebimento do aluguel também não fique num prazo muito curto de desembolso nem longo de recebimento, né? Exatamente. A fase 1, como a gente falou que ela já é um terreno ali que fez parte da primeira fase, vamos dizer assim, cara, a gente acredita até que seja muito rápido, a questão de aprovação e tal. Então, cara, começar ontem essa já estamos fase... fazendo, né? Já estamos com projeto, já estamos, enfim, protocolando em breve o projeto legal. Devemos ter novidades em breve aí. Exatamente. E em paralelo, a gente já iniciar com a fase 2 para não perder tempo. E daqui a pouco conectar todas essas fases aqui e a Santa Cruz poder operar full. Bacana. Tá? Sexta emissão de cotas. Então, bom, como a gente disse, né, a gente anunciou a sexta emissão de cotas agora em agosto. O período do direito de preferência, ele se iniciou, já se encerrou, né? Ele se iniciou em agosto, data base de 18 de agosto, sendo que de 22 de agosto a 1º de setembro, quem era cotista na data de corte pôde exercer o seu direito de preferência. A gente encerrou com um montante de 34.134.000 aproximadamente, sendo que a gente gostaria de agradecer aos cotistas, né, Diego, que demonstraram confiança aí na nossa gestão e no uso desses recursos. Né? A gente vai dar o nosso melhor, como sempre, aqui, para que, além de Santa Cruz, né, caso a gente tenha uma captação com volume interessante, a gente consiga ainda fazer os outros negócios. Temos aí um pipeline para quem ainda não teve acesso. Você pode consultar no prospecto, no material publicitário. De fato, a gente tem um pipeline legal ali, que acho que depois, na sessão de perguntas, acho que tem um tópico ali. Tem um tópico lá, perguntando por que não abriu os nomes, né? Exato. A gente pode comentar um pouquinho dessa questão de pipeline. Agora, em setembro, os cotistas têm até o dia 12, né, para exercer sobras e montante adicional. Muitas dúvidas, acho que na sessão de perguntas, de como, né, como é feito o cálculo, quem exerceu o DP, quem não exerceu o DP pode exercer sobras. Então, assim, um resumão, lá na sessão de perguntas a gente fala novamente. Mas só tem direito a sobras e montante quem exerceu o DP. Então, para quem exerceu o DP, tem aquele fator de proporção, né? Agora nas sobras que está em 4,81, se eu não me engano. Você vai pegar o que você exerceu, multiplicar e ter aí o número de cotas que você pode exercer nas sobras agora, e montante adicional é aquele lote, não é o lote adicional, né? É o montante que você pode solicitar a mais. Se não tiver rateio, não tiver excesso de demanda, você vai levar o valor solicitado, né? Mas a gente comenta daqui a pouquinho, sessão de perguntas e respostas. Covolan, essa notícia é nova, mas é em relação ao fato antigo, né, Diego? Não é nenhuma novidade para ninguém se preocupar, até porque eu acho que é uma notícia positiva. O que acontece? Reforça, né, Pedro, a força aí, acho que do contrato atípico, né? Sim, que a gente tem sempre falado que o contrato atípico, ele dá uma segurança jurídica muito importante, né, para o fundo. Então, o que aconteceu? O Covolan, lá na pandemia, né, ela entrou com uma ação de revisão contratual. Isso aí não existe contrato atípico, né, Diego? Contrato atípico, ele é atípico e desde que, enfim,
não tenha nenhum problema, né, na estruturação dele, e a gente fez uma estruturação correta, você consegue executar juridicamente um contrato desse. Então a empresa pediu revisão, né, ficou uma ação aí em curso e saiu a sentença agora que julgou tanto improcedente a ação de revisional, né, quanto os embargos que ela tinha colocado aí, embargos à execução, né, que são aquele tipo de embargos para pedir alguma explicação, atrasar um pouquinho o processo. Foi improcedente, julgado improcedente. O que isso reforça? Reforça que o fundo continua com aqueles valores em abertos, né, da pandemia e de um pouquinho depois da pandemia, que hoje estão em execução aí contra a empresa da ordem de 11 milhões, tá? Contra a empresa e contra os fiadores, né? Então, independente da RJ, da recuperação judicial da empresa, a gente continua executando os fiadores, já penhoramos bem, enfim, estamos aí nessa fase de execução que a gente espera ter novidades em breve. Acho que foram vários pontos, né, Pedro? RJ, pandemia, não foi motivo de buscar uma revisional de um contrato atípico. Claro. Acho que esse é o ponto importante para passar para vocês, né? Que o judiciário entendeu realmente que não era motivo e realmente não é. Tá? Isso reforça aí essa força, robustez que o contrato atípico tem junto aí aos locatários. Tá? Já está acabando o mundo como estava e o contrato atípico tem validade. Exatamente. Visitas técnicas, quer comentar rapidinho, Diego? Isso, aqui jogo rápido, pessoal. Então, no mês de agosto, aqui nós visitamos o ativo locado aqui para Todimo, né? A Todimo, lembrando, a empresa varejista aqui do setor da construção civil, né? Ela vende diversos materiais de construção e acabamento, né? Pô, tem diversas lojas espalhadas e esse aqui é o principal, né, centro de distribuição da empresa, né? Então, pô, faz toda a guarda de produtos aqui das mais variadas etapas aí de uma construção. E, pô, o ativo, assim, estava muito bem cuidado, né? A nossa equipe passou algumas recomendações aqui para a equipe de manutenções da Todimo em relação a alguns cuidados com piso. Precisa ter mesmo pela quantidade de material que muita coisa pesada, né? Muita coisa pesada. Mas assim, o imóvel ele tem uma fluidez muito grande. Imagina que, para atender hoje as diversas lojas da Todimo, precisa ter realmente uma logística muito eficiente, né? Esse ativo ele vem atendendo super bem. No entanto, a Todimo veio fazendo aí alguns investimentos substanciais até no imóvel, viu, Pedro? O negócio está bem alinhado aqui com a nossa equipe de engenharia também, essas melhorias, para que eles possam operar aí cada vez mais nesse imóvel, fazer ele crescer cada vez mais. E assim, a gente foi surpreendido bem positivamente aqui, com a linha e com o cuidado aqui que a Todimo tem tendo aqui com o imóvel, tá? Muito bacana. Bom, perguntas e respostas. Vamos lá. Para ampliação de Santa Cruz, a melhor opção era uma oferta mesmo? Então, assim, gente, primeiro, essa oferta, claro, o principal ativo dela é Santa Cruz, né, Diego? É uma expansão importante para atender um inquilino do fundo já. Estamos fazendo um desenvolvimento dentro de casa. Como a gente comentou, fizemos uma expansão do terreno também a um preço bem atraente. Então, tudo indicando aí que a gente pode ter um belo negócio aqui com Santa Cruz, né, com caps atraentes. A gente divulgou que o cap da operação é de 10% a 11%, um cap super atrativo até pela qualidade do inquilino, uma empresa AAA, líder de mercado, enfim, pouca alavancagem ou quase nada de alavancagem, aquele sonho de consumo, né? Mas a oferta não é só para Santa Cruz, a gente tem um pipeline, como a gente falou já, quem não consultou ainda, olha o material, prospecto, material publicitário, que vai ver que a gente realmente abriu vários ativos lá com indicação de região, tipo de imóvel, cap. Então a gente colocou um resumo interessante e também, emendando na 2, em que estágio que está, né, Diego? Que é super importante, qual estágio está a negociação. Mas assim, sobre a 1 ainda, né? Então a gente fez estudos aqui. O que vale mais a pena? Fazer um CRI para essa operação ou uma emissão, né? E os estudos nossos, até pelas taxas hoje de mercado, mostraram que uma emissão era mais saudável para o fundo, né, e por consequência para o cotista, do que, por exemplo, buscar uma alavancagem do fundo. Até se vocês olharem na seção estudo de viabilidade, você vai poder ver que a gente coloca lá antes e depois da emissão, né?
Então, como é que fica o fundo, tanto do ponto de vista do tamanho da alavancagem, do percentual do maior inquilino e também do rendimento, né? Que talvez seja o mais importante. Então, a gente mostra que é uma emissão que vai gerar valor, não é uma emissão que vai ser feito para não ter sentido uma emissão se fosse para, enfim, tapar algum buraco, amortizar o CRI. Para crescimento mesmo, né? Enfim, para crescimento. A gente até coloca também que a gente pode pré-pagar o nosso CRI, mas porque ele vai gerar valor, né? Não é aquele tipo de fundo que está com problema, pô, chegou uma parcela do CRI, não tem como pagar, tem que fazer uma emissão. Não é isso, é uma emissão para gerar valor e por isso que decidiu-se pela emissão, assim, comparando com outras opções que a gente tinha, né? Então, vamos falar da 2. Por que não foi aberto os nomes dos ativos do pipeline? Né? A gente até coloca o processo aqui. Então, é importante, né, Diego? Enfim, que o cotista entenda que quando você vai comprar um ativo, você tem lá desde a prospecção, análise, primeira proposta, começou a chegar num acordo comercial, você faz uma carta de intenções, que já é um documento um pouco mais sério, não é um MOU vinculante, mas é um documento um pouco mais sério, que você até comenta também depois do pipeline, que a gente tem, acho que 2 cartas já assinadas. Memorando esse é um processo, tá, que não necessariamente todas as gestoras seguem, é o que a gente segue aqui e é comumente usado pelo mercado. De carta de intenções, a gente segue para um memorando de entendimentos, que ele é vinculante. O que isso quer dizer? Que tem multa. Então, quer dizer, a gente tem um MOU vinculante com o Santa Cruz. Se a gente ou Santa Cruz deixar a operação ter uma multa alta, não é assim, não quero mais fazer, certo? Documentos definitivos, que é o estágio que a gente está em Santa Cruz agora, por exemplo. Por que só Santa Cruz a gente abriu? Comenta um pouquinho, Diego, por que a gente não abriu os outros nomes, né? Perfeito. Pessoal, um dos pontos aqui que a gente vem trabalhando bastante é essa originação na essência, né? É ir buscar junto às empresas, junto aos desenvolvedores, pessoa física, family offices, enfim, diretamente esses ativos para que a gente possa capturar o ganho aí desses negócios, né? E assim, se a gente, de fato, trazer todas as informações nesse momento, a gente acaba entregando, né, Pedro, de certa forma, de bandeja aí para os fundos concorrentes, né? Então, a não ser que tenha um MOU com multa. Né? Se você ainda está numa fase anterior, não tem por que divulgar por uma questão de estratégia, né? Exato. E assim, a gente não consegue assinar todos já o vinculante pelo dado momento da emissão, né? Não tem como a gente garantir, vai captar 100 milhões, 200 milhões, 250, enfim, nesse momento ainda não. Então a gente tem que ir equilibrando aqui de fato pratinhos, né? São boas operações, são prazos interessantíssimos que a gente tem aqui, realmente operações que não estavam no mercado, né? Então assim, se a gente abre tudo isso, acaba trazendo uma concorrência onde a gente conseguiu chegar primeiro nesses negócios, montar a solução, montar o negócio e capturar isso para o cotista do GGRC11. Claro, no momento oportuno a gente abre todos esses negócios e traz para vocês aqui, com todo o requinte de detalhes aí que a gente traz nos laudos de avaliação, nos nossos relatórios de acompanhamento, né? Tem projeto muito bacana ali, ativo novo, onde a gente realmente agrega bons locatários e bons ativos aqui para o portfólio do GGR, tá, turma? Legal. Bom, então basicamente é isso, é por uma questão de estratégia comercial e por confidencialidade jurídica, né? Até você não estar com o documento avançado, você não pode geralmente, nem uma parte nem a outra, abrir o nome para o mercado. Basicamente é isso. Pergunta 3. Por que a fator de proporção no direito de preferência e nas sobras? O fator de proporção, basicamente, é uma conta feita para ver quanto, né, aquele cotista que detém uma posição vai poder ter de direito no DP e nas sobras. A gente coloca aqui um exemplo, né? Então, se o cotista tiver 10 cotas, por exemplo, ele teve direito a 10 cotas era o mínimo, tá, para você poder exercer o DP. Então, como o fator de proporção era 0,21, algo assim, ele podia comprar 2 cotas no DP. Se ele comprou 2 cotas no DP, ele vai pegar o fator de proporção das sobras agora, que é feito pegando o que sobrou da oferta e dividindo por quem exerceu o DP, né? Claro que é uma conta um pouquinho mais difícil, mas simplificando é assim, e você chega a um fator de proporção. Então você pega o 2, multiplica pelo fator de proporção das sobras, chega no 9, né? Porque por arredondamento você cai para baixo. Ainda poderá ser solicitado um montante adicional, então não quer dizer que é porque o cotista tinha 10 cotas
que ele pôde comprar 2 no DP e 9 agora nas sobras, né, Diego? Ele pode pedir mais, ele pode falar, quero 100 cotas, né? Se não tiver rateio, ele vai conseguir as 100 cotas dele e vai aumentar a posição. Pergunta 4. Por que os cotistas pagam para comprar as cotas na mesma condição que os não cotistas? Pessoal, assim, a gente precisa ter isonomia no tratamento, né? Quer dizer, precisamos dar o mesmo tratamento para os investidores. Então, não podemos fazer um preço de emissão com um custo para um e diferente para o outro, né? A gente tem que manter as mesmas condições. O cotista, ele, claro, ele pode participar antes, por isso que tem direito de preferência, sobras e montante adicional. Lembrando, né, Diego, que o GGR colocou um custo dos mais baixos aí do mercado de emissão. Acho que foi um trabalho muito forte, né, Pedro? Para estruturar isso, né? Exato. Para conseguir oferecer um custo razoável, um custo relativamente baixo, e a gente colocou sobras e montante. Tem muitas emissões aí que não colocam essa possibilidade. Com isso, você acaba deixando o cotista que não tem muitas cotas limitado ao DP. Então a gente deu direito de preferência, sobras e montante adicional, tudo para privilegiar o cotista. Quer dizer, ele vai ter a opção de tentar conseguir quantas cotas ele quiser antes do outro cotista, do não cotista, né? Então esse é o privilégio que ele tem. Pergunta 5, qual que é a data para conversão dos recibos das cotas em cotas, efetivamente, né? O que acontece? O anúncio de encerramento está previsto para, no máximo, 31 de outubro. A gente deve fazer o anúncio antes, tá? O nosso objetivo, assim que for encerrada a oferta, até porque ela vai ser encerrada em setembro, né? O prazo para subscrição, só que você tem que fazer um anúncio de encerramento, você tem uma série de burocracias, anúncio de encerramento, documentos para B3. Então, a nossa previsão, né, se tudo ocorrer bem, é que durante o mês de outubro os recibos sejam convertidos. Lembrando, pessoal, que todo mundo, a partir do momento que você exerce o DP, sobras ou entra na oferta, quando você integralizar, esse recurso fica numa conta separada do fundo, rendendo, né, para você receber os rendimentos proporcionais. Porque tem muito cotista que acha que colocou o dinheiro e não vai receber nada. Não. Então, pelo contrário, ele vai receber o proporcional desde o dia que integralizou até o anúncio do rendimento. Então, quem integralizou no DP, que foi dia 1º agora, vai receber todo esse mês agora de setembro, né, o proporcional do recurso da oferta que está numa conta destinada para isso. Que mais tem para falar, Diego? Quer comentar alguma coisa aí, novidade da oferta? Acho que assim, estamos com um cronograma um pouco corrido, né? Um cronograma que a gente colocou curto, mas a gente está entendendo que essa emissão é uma emissão positiva para o fundo. É claro que todo mundo deve ler os prospectos, materiais publicitários, para entender principalmente os riscos, né, que existem numa emissão. Mas, de forma geral, a gente está super animado aqui com o andamento dos negócios, do portfólio e também vamos falar assim, do setor e da indústria como um todo, né, da recuperação que está se iniciando agora. Um mês de agosto como o que a gente teve, que às vezes tem uma correção, enfim, é normal, né, a gente não anda em linha reta. Então, o mercado não anda em linha reta, né, a gente vai ter período de turbulência, mas a gente continua enxergando que o mercado imobiliário, os fundos imobiliários, iniciaram sua recuperação e vão ter ainda bons meses pela frente, né, Diego? Exato, pessoal. E assim, toda essa ampliação de Santa Cruz, esses ativos que a gente está trazendo no portfólio, realmente é resultado aí do PIPE, né? Resultado de um trabalho muito forte que a gente vem fazendo para reciclar portfólio, para trazer ativo novo, enfim, fazer o fundo crescer. Tá? Acho que a ideia da emissão não é fazer por fazer, é realmente para buscar o crescimento do fundo. De novo, pessoal, a gente precisa estar atento ali a todos os disclaimers ali a respeito da oferta, né? A gente tentou trazer para vocês o máximo de detalhes possíveis aí no material, para ser um material de simples análise, que seja realmente algo bem objetivo, não fica só com encheção, né, Pedro? Sim. E, gente, assim, qualquer dúvida, fiquem super à vontade para entrar em contato aqui com a gente. A Verimesh tem dúvida, não entrei no DP, consigo entrar depois na oferta, na emissão, é uma emissão. Muitas dúvidas agora no final, né? Exato, então fiquem à vontade para entrar em contato, realmente a gente está tentando esclarecer o máximo possível aqui para vocês,
manda, qualquer coisa a gente faz mais vídeo, faz mais uma rodada de esclarecimento aqui para vocês, tá? Quem quiser colocar, vou dar até a sugestão, colocar direto no nosso canal do YouTube, nesse vídeo, colocar alguma dúvida, a gente responde embaixo. Então a gente, se quiser enfim, como tem uma série de dúvidas aí em função do momento, acho que podemos deixar esse canal aberto, a gente vai lá e responde, e assim não fica aquela de mandar e-mail, mensagem. Então fica aí a dica para o cotista, e sempre o objetivo nosso aqui de ser, enfim, se não a gestora mais transparente do mercado, uma das mais transparentes, né, Diego? É isso aí, pessoal. Pô, muito obrigado, viu? Obrigado, até a próxima.